Então, meus amigos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Geografia 1, tá bom? Hoje nós vamos ver urbanização, diferenciação por nível de desenvolvimento. A primeira definição que nós devemos conhecer é o próprio conceito de urbanização, mas é algo que nós já discutimos em sala de aula. Então, a urbanização ocorre quando a população do espaço urbano, essa população passa a ser maior do que a população do espaço rural, em função do êxodo rural. Por que eu estou falando isso? Por que essa característica? Por que somente a partir do êxodo rural? Porque o êxodo rural indica a mecanização do campo. Indica que técnicas modernas elas estão sendo introduzidas no campo, fazendo que, ao mesmo tempo que nós tenhamos um aumento da produção, essas novas técnicas, essas novas máquinas levem à migração campo-cidade. Tranquilo? Em função disso, essa população do espaço urbano passa a ser maior. Porque a população, de uma forma muito difícil, mas seria possível também, se a população do espaço urbano ser maior do que a população do espaço rural, em função do aumento das taxas de natalidade. É possível, mas pouco provável. Neste caso, nós não teríamos a urbanização. O primeiro país do mundo a passar pelo processo de urbanização, a se urbanizar, foi a Inglaterra, por volta de 1850, com a segunda Revolução Industrial. A partir desse momento, a partir de 1850, mais de 50% da população inglesa ela estava vivendo no espaço urbano. A população do espaço rural, ela migrou, parte dessa população, ela migrou para o espaço urbano em função das técnicas modernas de produção introduzidas pela primeira e pela segunda Revolução Industrial. Uma outra coisa que nós temos que entender, que é muito importante, é saber se o processo de urbanização aconteceu da mesma forma nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos. Será que os países desenvolvidos, os países centrais, eles passaram pelo processo de urbanização junto com os países periféricos, com os países subdesenvolvidos? É um outro conceito que nós também já vimos, e nós sabemos que nos países desenvolvidos esse processo de urbanização aconteceu primeiro. Por que aconteceu primeiro? Porque esses países se industrializaram primeiro. Enquanto a Inglaterra se industrializou por volta de 1850, o restante da Europa, a boa parte da Europa, principalmente a Europa ocidental, ela passou pelo processo de urbanização a partir do século XIX, também por volta de 1850 a 1870. E os países subdesenvolvidos demoraram mais. O Brasil, por exemplo, ele só passou pelo processo de urbanização a partir da década de 1970, ou seja, há 50 anos. Enquanto a Europa ela passou por esse processo há mais de 150 anos, o Brasil somente a partir de 1970. E não é uma característica exclusiva do Brasil. A maioria dos países subdesenvolvidos passaram pelo processo de urbanização a partir dessa data. Muitos países periféricos, inclusive países da América Latina, ainda não passaram pelo processo de urbanização. Alguns países apresentam a maior parte da sua população economicamente ativa nas áreas rurais. E quais são os fatores que impulsionaram o processo de urbanização? Então nós temos alguns aí, a modernização da agricultura no final do século XVIII, como também já discutimos, as técnicas de produção foram levadas para o campo, o desenvolvimento da manufatura e o início da primeira Revolução Industrial, isso também em função no século XVIII. Nesse momento, as cidades foram se tornando áreas de atração para uma grande massa de trabalhadores que haviam sido expulsos do meio rural. Então, o espaço urbano passou a ser um fator de atração populacional. Enquanto o espaço rural era uma área de repulsão em função da modernização das atividades, o espaço urbano passou a ser o fator de atração. O fator de repulsão, a falta de empregos. A oferta de emprego no espaço urbano, o fator de atração. Então nós temos aqui uma análise da população urbana no mundo. Em 1900 existiam no mundo 16 cidades com população superior a 1 milhão de habitantes. A maior parte da população mundial no espaço rural. Em 1950, 50 anos depois, havia no mundo 20 cidades com população superior a 2,5 milhões de habitantes. Dentre elas, apenas 6. Xangai, Buenos Aires, Calcutá, Bombaim, Cidade do México e Rio de Janeiro pertenciam a países subdesenvolvidos. Em 2000, recente, praticamente metade da população vivia nas cidades. Agora, olha só que curioso. Atualmente, em 2019, 54% da população vive nas áreas urbanas.
A previsão para 2050 é que 66% de toda a população mundial elas estejam localizadas no espaço urbano. A gente consegue identificar dessa forma, né, que os problemas urbanos tendem a se acentuar. Quais seriam esses problemas urbanos? Falta de moradia, falta de emprego, saneamento básico, oferta de hospitais e escolas para todos, né, uma série de problemas que são característicos do processo de urbanização. No caso específico do Brasil, né, o processo de urbanização no Brasil foi marcado pela formação de algumas grandes cidades que concentram parcela expressiva das riquezas e também a população brasileira. É evidente, né, os espaços urbanos eles só atraem pessoas porque teoricamente oferecem um tipo de riqueza. Essa riqueza não necessariamente vai ser partilhada com os trabalhadores, né, ou com os desempregados, mas a possibilidade de geração de emprego através das riquezas faz com que as pessoas migrem para esses espaços. Ocorreu com o expressivo crescimento de atividades terciárias, incluindo as do setor formal e do setor informal da economia. Qual é o setor informal da economia do setor terciário? Nós temos flanelinhas, nós temos camelôs, malabares, uma série de atividades informais do setor terciário, prestação de serviço, que emprega uma grande quantidade da parcela da população. E curiosamente, né, em 2020, nós observamos um aumento dessa população. Enquanto o emprego formal ele diminuiu, as pessoas passaram a buscar emprego, uma colocação, uma fonte de renda no trabalho informal. Apresenta padrão periférico de crescimento com a formação de amplas manchas urbanas e a população de baixa renda sendo empurrada para as áreas distantes do centro. No caso específico do Rio de Janeiro, a Zona Oeste. Então a população tem migrado para essas áreas. Com mais da metade da população habitando as cidades vivendo urbes, é comum observar o caos urbano. Quais são os problemas urbanos que nós podemos observar? Todos aqueles que eu acabei de citar. Favelização, falta de emprego, aumento do trabalho informal, uma série de consequências negativas para os centros urbanos, porque esses centros urbanos, a exemplo do Rio de Janeiro, mas como tantos outros, eles não foram planejados. Enquanto em algumas cidades na Europa, elas surgiram em função do processo de industrialização, permitindo um planejamento espacial, no Rio de Janeiro, a partir de 1950, que aconteceu esse fenômeno. Ora, a cidade já estava pronta. Ela não tinha, naquela época, de absorver essa grande população que estava migrando para o nosso estado. Consequentemente, hoje, nós percebemos o mesmo problema. A saída encontrada é o quê? A mudança, né, a ocupação do espaço periférico das cidades. Tá bom? Eu espero que a matéria tenha sido bem esclarecida. Lembre-se de fazer todas as atividades propostas, né? Uma boa semana de aula, estamos juntos. Um abraço, meu povo.